Na genealogia, cada descoberta é sim uma vitória. Essa frase é de um cliente nosso, Miguel Cunha, que levou algum tempo para conseguir informações suficientes para tornar o seu caso viável e ter direito a requerer a nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. A pergunta recorrente é sempre a mesma: por onde é que eu começo essa busca genealógica? Na conversa de hoje, eu convidei a Camila Amaral, nossa coordenadora da equipe de genealogia, a baiana mais arretada e única aqui do escritório, para falar quais são os primeiros passos que você deve dar para essa busca genealógica. Além disso, a gente vai conversar também sobre a importância da parceria entre genealogia e cliente. Então aproveita que está vendo esse vídeo, dá um like, subscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Oi, Camila! Oi! Olá, Bem-vinda de volta! obrigada. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria perguntar para você hoje é: Hum. que dica você daria para as pessoas que estão iniciando essa busca genealógica para a finalidade de nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas? A primeira dica, eu acho que serve para qualquer pesquisa genealógica, né? E para essa pesquisa, né, voltada para essa busca de uma ascendência sefardita, é você começar dentro de casa. Ou seja, você conversar com seus familiares, você primeiro, obviamente, pega a sua certidão de nascimento, a certidão de nascimento dos seus pais, ali já vai lhe dar um número de gerações que às vezes a gente nem imagina, né? Porque todas as certidões de nascimento, por norma, né, as certidões cartoriais, civis, elas trazem o nome dos avós. Então, já são 3 gerações, né, da pessoa e mais 2. Então, se a gente consegue, por exemplo, a certidão de nascimento dos nossos pais, a gente já vai saber o nome dos nossos bisavós, né? E por aí vai. Então, às vezes parece muito complicado, mas nada tão simples como comece dentro de casa. É começar conversando com seus pais, conversando com seus avós, às vezes também conversar com outros familiares que não estão ali, né, na sua família nuclear, mas que têm registros orais, né, trazem memórias familiares, e todas essas memórias, na verdade, são rastros, né? São caminhos que você poderá seguir na sua busca, né? E quando você passar desse limite de casa, né, e ter que partir para outras buscas, todos esses rastros podem te conduzir a você encontrar, né, os nomes, vamos dizer assim, os indícios que você precisa para começar a construir sua árvore. Mas começar dentro de casa é a melhor maneira. Uhum. E também existem algumas famílias, né, principalmente as de origem até às vezes mais tradicionais, que existem livros falando sobre a família, sobre a Exatamente. genealogia. Exatamente. É muito comum, em algumas regiões, é, você vê assim a quantidade de obras genealógicas que foram escritas sobre as famílias que povoaram, que, enfim, né, que construíram, vamos dizer assim, aquela região. E a gente encontra muita informação ali. Às vezes são registros, né, de gerações que estão mais afastadas de nós, mas às vezes são registros de gerações que chegam até os nossos avós. Portanto, simplifica bastante a busca. E por mais que eventualmente isso, em termos de nacionalidade portuguesa pela via sefardita, não possa ser usada eventualmente, né, como uma prova, ela de qualquer maneira lhe traz informações muito importantes, né? Traz os nomes, traz a região que nasceu, com quem esteve casado, né? Onde casou, onde faleceu. Então tudo isso é importante. Tudo isso é uma conquista na busca da construção da sua genealogia. Passando então essa etapa, né, de conseguir essas primeiras informações genealógicas, nome dos pais, dos avós, enfim, dos seus ancestrais, né? Existe algum site, algum lugar que possa ajudar ainda mais essa busca da genealogia? Quais seriam esses sites que você indicaria? Sim, com certeza. Eu acho que grande parte do público que está trabalhando com genealogia conhece esses sites, mas tem o Family Search, MyHeritage, e são sites de acesso gratuito, né? O My Ancestry, eu acho que tem uma assinatura. É claro que o MyHeritage, por exemplo, ele tem uma assinatura que te permite um acesso um pouco mais largo, mas assim, para iniciar, você pode acessá-lo e construir a sua árvore de forma gratuita. E todos eles assim são importantes, né? Porque, enfim, a gente eventualmente provavelmente vai entrar nesse assunto,
mas eles são sites colaborativos. Uhum. Portanto, muitas vezes você iniciou uma busca, mas você tem um primo de quinto, sexto grau que você nem imagina que é seu primo, e que já começou também a construir a genealogia dele. E isso é muito interessante. Um outro aspecto, para fechar essa pergunta, é pensar nas redes sociais, né? Hoje em dia, as redes sociais, elas são um veículo de informação bem importante, se a gente souber como usá-las. Uhum. E muitas delas têm grupos voltados para a genealogia, onde as pessoas compartilham suas informações, suas conquistas, e onde a gente também pode tirar nossas dúvidas, né? Que Uhum. são comuns e são normais, assim. Ninguém sabe tudo, então... Uhum. Isso aí não tem dúvida de que hoje em dia existem esses acervos, né, na rede que muitas pessoas passam a ter acesso e que cada vez mais essas informações crescem, né? Na Exatamente. genealogia não existe nada definitivo, né? Você vive dizendo isso. Contínua, na verdade. Ela é muito, se a Exatamente. gente pensar, né, é até um dado muito interessante na progressão geométrica, desculpa, da nossa árvore genealógica, né, partindo de mim para os meus ancestrais, né, sempre duplica, ou seja, eu tenho 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e por aí vai. Então, quando a gente pensa em 15 gerações, a gente chega a números surreais. Se a gente conhecesse toda a nossa árvore, a gente chegaria a milhares de indivíduos, né? Uhum. Então, isso é um pouco assustador, né? Porque é muita informação, mas ao mesmo tempo faz parte de quem você é, né? São seus antepassados. Pronto, finalizando um pouquinho aqui essa parte, uma outra pergunta, né, que eu tinha para te fazer é sobre a importância, né, dessa parceria entre os clientes e a equipe da genealogia, né? O que é que você tem a dizer sobre isso? Por que que isso é importante, essa parceria nessa primeira fase, né, do processo de nacionalidade portuguesa pela via dos judeus safarditas? Sim, normalmente é quase impossível a gente começar ou finalizar, dependendo de que direção você começa da árvore, né? Se é do mais recuado, do ancestral Uhum. mais recuado para si, ou a partir de você para o mais recuado, seria impossível terminar um estudo genealógico sem a parceria, porque, primeiramente, né, pensando nas certidões, vamos dizer assim, né, nas certidões individuais das gerações mais próximas do cliente, a gente não tem acesso. E isso é uma questão legal, né? A gente não tem direito a acessar essas informações. Portanto, como princípio, pensar na certidão de nascimento do cliente, pensar na certidão dos pais, dos avós e muitas vezes os bisavós, né? Que estão ali tão próximos e são fáceis de conseguir. São Uhum. relativamente fáceis. Depois, eu acho que é um trabalho em conjunto, com certeza, né? Claro que muitas vezes a gente tem um banco de dados, né? Próprio, e muitas vezes a gente não precisa dessa colaboração porque alguém já colaborou, Uhum. entende? Mas outras vezes, e eu trouxe aqui 2 casos muito peculiares, que a gente precisou demais, assim, do cliente, né, de uma parceria mesmo, onde a gente ia assessorando e dizendo, olha, vamos tentar ali, vamos tentar aqui, vamos tentar em tal lugar, para tentar encontrar documentos que comprovassem certa geração, né, o vínculo entre uma geração e outra numa árvore. E é bastante interessante, porque um desses casos, o cliente, ele tinha vários vínculos, vamos dizer assim, várias formas, né, de se vincular a um ancestral sefardita dentro da árvore dele, vários caminhos. E o primeiro caminho a gente esbarra num padre, né, que a gente não consegue comprovar. A gente sabia que o padre era filho de quem era, inclusive de uma família muito importante na região do Ceará, mas a gente não conseguia provar que ele tinha tido filho. E aí realmente é um problema, né? Não é Uhum. incomum, né? Não é incomum a gente encontrar padres. Mas há uns que a gente consegue encontrar os registros, seja, enfim, no inventário, o padre deixa e reconhece o filho como herdeiro, né? Uhum. Enfim, seja de outras formas, mas esse especialmente a gente não conseguia. E então vamos tentar outro caminho? Vamos. E a gente esbarrou, curiosamente, na filiação da avó do nosso cliente, ou seja, uma coisa tão assim, tão simples, né? Ou seja, a gente não conseguia encontrar um registro da avó dele. Uhum. Parece um pouco
É bastante Surreal, né? peculiar, é surreal, é bastante peculiar, né? Porque nossa avó, nossos avós são tão palpáveis, né, pra Tão gente, próximos, né? tão próximos, e a gente não conseguia, e eu saí a gente, né, conversando o tempo inteiro, em diálogo o tempo todo, tentamos sair da caixinha, pensar em inventário, em partilha de herança, qualquer coisa que citasse que fulana era filho de dos Cicrano. pais, né? De Ciclano e Beltrano. Mas a gente não conseguia. E por fim, depois de muito tempo, eu diria assim, dentro do tempo que a gente está acostumado a trabalhar, ele conseguiu encontrar um livro de genealogia, assim, mas uma coisa muito local que a gente dificilmente conseguiria. E ele conseguiu porque ele estava ali, né? E ele foi atrás, ele se predispôs, e isso é muito importante. Isso é muito importante dentro do trabalho que a gente se propõe. E a gente fica feliz quando consegue concluir, né? Eu acho E que o o outro, cliente mais ainda, né? com certeza, com certeza. A gente comemora junto, assim. Eu É. lembro que eu já tinha passado do horário de trabalho, eu disse, isso a gente pode usar, sabe, comemorando junto com ele. Eu lembro que esse caso foi um caso que acompanhou assim o escritório durante momentos de tensão, né? Exatamente, E acho que a exatamente. gente estava assim na quarentena fechada quando isso aconteceu. Foi Na durante a hora tu me mandou quarentena. uma mensagem: Carol, a gente Exatamente, conseguiu. todo mundo comemorou junto, assim, lá no Ceará e aqui em Lisboa, a gente comemorando absolutamente. E o outro caso, que é um caso mais recente, que a gente, assim, eu dizia para o nosso cliente, eu dizia assim, não se preocupe, vai dar certo, porque a gente sabe que o documento existe, a gente sabe onde está, eu já entrei em contato, era um documento paroquial, né? Eu entrei em contato com a diocese, mas porque eu não sou descendente da pessoa, eu não podia ter, quer dizer, eu podia até, mas seria uma volta muito grande, uma explicação muito grande, né? Uhum. Enquanto E pesquisadora, né? exatamente, enquanto pesquisadora eu conseguiria ter acesso, enquanto historiadora, mas sobretudo porque eu dependo dessa troca de e-mail, eles não queriam me conceder, vamos dizer assim, uma digitalização do material, era uma regra da casa, né? Uhum. E então eu conversei com o cliente e eu falei, olha, você como descendente dessa pessoa, você tem direito. Então vamos montar aqui um documento, né, um estudo genealógico parcial, vamos montar a tua árvore genealógica, você vai encaminhar esse documento e solicitar, porque eles têm que lhe dar acesso, Uhum. né? Eles têm que lhe dar acesso a isso porque você tem direito. Então ele conseguiu, isso se resolveu muito rapidamente, né? E recentemente a gente até recebeu essa certidão, né, com muita felicidade, porque, e é isso, o tempo todo, as pessoas que se mostram mais abertas, né, a uma parceria, uma colaboração, são aqueles, normalmente são aqueles estudos, né, que se desenvolvem com muita fluidez. Então, isso é importante. Eu acho que a filosofia, né, dentro da genealogia é pensar que ela é colaborativa. Uhum. É importante. E os grandes sites, né, de genealogia, vou citar aqui que para mim é o maior, e eu acho que está muito distante de alguém chegar próximo disso, que é o Family Search. Ele, vamos dizer assim, o lema dele é exatamente pensar numa genealogia colaborativa, né? Uhum. Claro que eventualmente isso ali aqui mostra ser um pouco problemático, né? Uhum. Mas é muito pouco, né? Então, imagine que eu insiro os dados dos meus bisavós e alguém que compartilha dos mesmos bisavós que eu nem conhecia, já tinha feito isso. E aí eles têm um sistema que identifica e pergunta se são a mesma pessoa. E de repente um mundo se abre, né? A minha Uhum. árvore vincula a árvore de outra pessoa e eu consigo ali, né? É um Uma infinito de infinidade de possibilidades. informações, né? Exatamente, exatamente. É muito interessante. Eu sei que esses casos mais problemáticos, quando a gente faz essa pré-análise, né, dos clientes, esses casos mais problemáticos, eles são mais raros, né? Quando Sim, normalmente a não, gente identifica ali uma viabilidade, são exatamente. relatórios mais simples. Nada é simples quando a gente está falando aí do século XV, XVI, XVII, Exato, conseguir esses exatamente. documentos. A gente depende de outras questões, né? Que outros fatores, mas óbvio que tem, eles são. A gente tem uma porcentagem, né, de sucesso no nas nossas finalizações em termos genealógicos, né, dos estudos e tal,
que é esmagadora a maioria, assim. Uhum. A gente não chega nem a 1%, né, dos casos que eventualmente tiveram algum problema. Mas é claro que existem casos que vão acontecer assim, e são a maioria, Uhum. né? Mas existem outros que a gente precisa mesmo de uma colaboração muito mais ativa, né? E de uma reciprocidade ali, né? A gente faz uma troca, a gente conversa, eu dou sugestões, o cliente sugere também, porque ninguém sabe tudo, né? Uhum. Então, eu busco sempre ouvir o que o cliente tem a dizer, quando eu preciso conversar com ele sobre essas questões. Uhum. E essas coisas, quando acontecem, acaba que os clientes acabam tomando um gosto danado pela genealogia, né? Eles são picados pelo bichinho da genealogia. E aí não param, né? É, Continuam ali as buscas e cada conquista, às vezes, muitas vezes compartilham conosco, é né? verdade. Continuam compartilhando, olha, eu consegui e tal, né? Às vezes é mesmo só uma vitória para ele enquanto família, né? Uma vitória familiar, mas eles compartilham e isso é muito legal. Essa troca é muito boa. É verdade. Camila, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui de novo. Seus vídeos sempre bombam, né? Que é Ave Maria. muita informação boa e preciosa. Ai, que bom. Obrigada. Vamos voltar às nossas atividades normal. E até Verdade. muito breve, muito Eu breve. espero que sim, com certeza. Até já, beijo. Tchau. Camila sempre ajudando a gente, né? Eu espero que todas essas dicas tenham sido válidas e que ajude você a iniciar então essa pesquisa documental, essa busca genealógica. E não esquece, conseguindo essas informações, entra no nosso site, preencha a sua árvore genealógica, assim a nossa equipe de genealogista vai poder fazer uma pré-análise e descobrir se o seu caso é ou não viável para ser um candidato a requerer a nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. Até breve!